Oi pessoal, vamos para mais uma aula essa semana, tá? Pensando no meu problema aqui em casa, eu não tô tendo como comprar os meus materiais de artesanato, então eu tô usando tudo que eu tenho em casa. Eu pensei então em fazer uma necessaire reaproveitando todos os pedacinhos que sobram de material em geral, tá? Então nós vamos fazer uma necessaire básica, mas usando esses materiais que sobram, tá? Então primeiro nós vamos usar, aqui vai o material, tá? A manta R1 ou a R2, no caso a minha aqui é R2, tá? Um tecido pro forro, esse tem que ser pelo menos um pedaço grande, né? Eu vou usar duas partes aqui, depois vocês vão entender o que eu tô falando. Um zíper, que dê na medida, um cursor, o tule e restinhos de tecido, ó, retalho de tecido mesmo, ó, tá? Vai precisar de alfinete, de caneta que apaga com ferro, tesoura, cortador circular. Quem não tem cortador circular pode fazer com a tesoura, que esse facilita, régua, base de corte, o ferro que a gente sempre usa e máquina de costura, tá? No caso aqui o que eu falei é o seguinte, olha, eu tinha esse pedaço de manta, então eu tirei aqui assim, esse vai ser o tamanho da minha necessaire. Eu vou só depois refilar para tirar o torto, para ficar retinho, mas basicamente ela vai diminuir 1,5 cm desse tamanho que tá aqui. Então, o tecido do forro, eu tenho que ter duas partes que cubram isso aqui, tá? Eu tinha essa faixa e vou usar essa aqui, metade para um lado, metade para o outro, tá? Vamos começar. A manta R1 ou R2, o R é para resina. Então assim, quando você passa o ferro em cima da manta, ela ativa a cola. Então precisa ter o R1 ou R2, ou um lado resinado, tá? A R2 é mais estruturada, a necessaire ela vai ficar mais durinha. Se vocês se tiver R em casa, não tem problema. Só lembra de colocar o tecido que a gente vai fazer a colagem agora, com a da resina pra cima, tá? Então vamos lá, ó. Aleatoriamente, eu vou começar aqui do cantinho, eu coloco o meu tecido, vou virar aqui pra ficar mais fácil, venho com o ferro e colo, tá? E vou colocando, deixa eu trazer o tecido pra cá, e vou colocando aleatoriamente. O que não pode, gente, ó, é deixar um espacinho assim, tá vendo? Eu tenho que cobrir todinha a superfície da manta. E vou colando. Se por acaso deu errado, ó, vou colar um errado aqui. Ai, ficou um buraco. Eu tiro e colo de novo, tá? Não tem problema. E aí vou montando. Eu posso até sobrepor um pouquinho, porque depois a gente vai fixar isso aqui com um quilt, ou livre ou reto. Aqui eu vou fazer o reto, porque vai ficar mais fácil. Mas quem tem prática pode fazer o livre, tá? Esse eu já usei. Procura não usar as mesmas estampas perto uma da outra, para não ficar feio. Já que a gente tá fazendo uma colchinha de retalho aqui, é legal que uma estampa não cruze com a outra, tá? Ó, ficou um pedacinho aqui, tá? Então eu vou vir aqui com uma outra estampinha diferente e encaixo ali. E assim até cobrir toda a superfície da manta, tá? Sobrou um fiapinho da linha aqui, eu vou tirar já. Então, quando eu terminar, eu volto para mostrar o próximo passo. Ó, já fiz toda a superfície, tá? Ele ainda não tá refilado, eu só tirei o excesso que acabou saindo das pontinhas aqui, mas fica assim, tá? Agora, antes de colocar o tule, eu vou fazer a marcação do meu quilt. Eu vou pegar
o extremo, a quininha de cada, de um lado do outro aqui, e vou fazer o risco com a canetinha que apaga no ferro. Ou giz de alfaiate que apaga, aquele giz que apaga, ou aquele com água, tá? Não pode ser caneta comum, nem lápis, tá? Senão depois fica marcadinho. Ó, tá? Fica assim. E eu vou fazer marcação de 2 em 2 centímetros. Por que tão pouquinho? Porque eu tenho bastante emenda de tecido, tá? Pra segurar bem esses tecidos aqui, tá? Vou quiltar numa linha cor-de-rosa, que combina aqui. E vou riscar em toda a superfície, tá? Vou riscar nessa diagonal e ao contrário, pra ficar um xadrezinho, tá? Pra segurar bem. Você vê que, ó, levantou aqui. A resina, ela segura temporariamente, por isso que a gente tem que quiltar. Porque senão não vai segurar, tá? Eu tô passando um pouco devagarzinho aqui para justamente não levantar o meu tecido na emenda de uma estampa com a outra. Senão é bem rápido, tá? E a gente precisa decidir. Quem faz o quilt livre é mais fácil, vai lá e faz direto, tá? Ó, essa ficou bem apagadinha, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer esse lado aqui, e depois quando eu for fazer o outro, eu dou uma paradinha pro vídeo não ficar tão longo, tá? Mas esse lado eu vou terminar. Os materiais, eles até tem para comprar, a gente acha para entregar, mas o frete tá muito caro. Então, por exemplo, eu tô precisando de manta. Eu não tô comprando manta porque tá realmente muito... O preço é até compatível com o que você encontra nas lojas, mas para entregar fica muito caro. Então, eu tô emendando manta acrílica quando eu preciso, e usando os restinhos que eu tenho em casa, tá? Tô me virando sem tentar comprar essas coisas. Não pelo preço do produto, mas sim pelo preço do frete. Porque diferentemente das lojas de departamento que estão oferecendo frete gratuito para eletrodoméstico, roupa, as lojas de tecido, só numa compra muito grande, para que o frete seja gratuito, tá? Então, só para quem tá investindo muito em máscara, que acaba compensando pagar o frete, tá? Tô chegando no fim aqui. Então, eu ainda vou fazer do lado de cá. Mas depois que eu fizer todinho, eu venho ao contrário. Ó, eu vou pegar lá da ponta de lá até aqui e vou cruzar, tá? Ó, e vou fazer de 2 em 2 centímetros também. Vou fazer mais um só pra mostrar como é que fica cruzado. Tá? Então vai ficar todo cruzadinho assim. Eu vou terminar e volto. Bom, gente, ó, fiz todas as marcações, tá? Nessa diagonal, nessa, e depois eu vou lá costurar. Antes de fazer o quilt, eu venho com o meu tule, pode ser tule ou filó,
tá? Eu tinha tule em casa. Vou colocar aqui por cima. E vou alfinetar toda a volta. O telefone tá tocando, não é o meu, só um minutinho. Pra prender esse tule aqui, tá? Lembrando que eu não vou passar nessa... Eu tenho que tomar cuidado com a máquina, tá? É só pro tule ficar retinho, pra ele não ficar empapado aqui no meio. Ó, tá começando a descolar e eu agora não posso passar o ferro em cima de novo, tá, gente? Senão apaga toda a minha marcação. Eu vou prender bem em todos os lados pro tule não ficar afofado no meio. Tô dando uma puxadinha para que ele fique retinho. É que o tule branco a gente não consegue enxergar. Vocês podem usar o tule colorido, só que tem que combinar com o tecido que vocês estão colocando, né? Não adianta colocar tule roxo em cima do amarelo, que eu acho que não vai acabar combinando. Depois de alfinetar tudo, a gente vai pra máquina de costura quiltar isso tudo aqui, tá? Bom, pessoal, já tá todo alfinetado, então agora eu vou vir pra máquina e vou começar a fazer o quilt, tá? Ó, vou alinhar, deixa eu pegar meu... Vê se você consegue dar um foco aqui, ó. Essa parte central do calcador, esse cortinho que tem aqui, vai alinhado com o risco que você tem, tá? Ó, então a agulha tem que bater certinho ali, tá? Vou começar, vou dar um retrocessozinho só pra ele não desmanchar. Apesar que isso aqui depois sai, mas é só pra dar uma firmeza maior, tá? Minha latinha, gente, com clipes que tá ali atrás, que fez barulho, tá? Já vou tirar esse alfinete daqui. Vou terminar só nessas duas quinas com um retrocessozinho pra ele não desmanchar, tá? Não sei se vocês lembram no primeiro vídeo, ó, volto aqui e vou vir aqui nesse comecinho de novo, tá? Alinho bonitinho ali, ó, o centro da minha risca, certinho aqui, ó, tá? Tá vendo a linha e a parte central do meu calcador. Vou dar um retrocesso para ele não desmanchar. Já tiro esse alfinete daqui. E continuo. Agora ele já tá meio presinho. O primeiro é sempre o mais chatinho, porque você tem que tomar cuidado pro tule não levantar, tá? Para os tecidos não saírem do lugar. Volto lá em cima. Eu gosto de fazer todos na mesma direção, tá? E assim eu vou fazer em todo o risco que eu fiz. Lembrando para tomar cuidado com os alfinetes, tá, gente? Porque senão pode quebrar a agulha. Aí dá um trabalhão. Vou fazer tudo e já volto, tá bom? Bom, olha,
Fiz todo o quilt, dá pra ver por aqui, porque aqui pela frente, ó, não dá pra ver, tá? Dá pra ver só as marcações da caneta. Coisa importante é não passar o ferro em cima do tule. Eu acho que o tule acaba não aguentando, tá? Então eu vou vir aqui com o próprio tecido de forro que eu vou usar e vou passar pra tirar toda a marcação da minha caneta. Ó lá, ela sai, tá? Ó a diferença daqui pra cá. Então, cuidado para não esquecer e não passar o ferro em cima direto do tule. Eu acredito que até algumas temperaturas ele aguente, mas o ideal mesmo é passar com um paninho por cima quando a gente não tem certeza. Como eu não tenho certeza, eu não fiz o teste antes e eu não quero parar para fazer agora, porque senão tem que limpar o ferro. Eu vou passar com o paninho por cima, tá? Ó, tem algumas partes que tem que segurar um pouquinho mais. Esse ferrinho também, ele é mais fraquinho do que o ferro normal, aqueles que a gente passa a roupa. Ele tem, eu não sei se é o meu ferro, mas ele não é tão quente que nem o ferro grandão. É que pra trabalhar aqui é melhor esse. Ó, ali já saiu, vou tirar daqui. Depois também, quando a gente passar no final da peça, eu pego o outro ferro e aí vai. Aí eu termino de passar. Terminando de tirar as marquinhas, nós vamos refilar, tá? Pra ficar com a medida final do que a gente vai trabalhar, tá? Eu não tinha pego... Ah, sobrou um pedacinho aqui. Mas eu resolvi usar um pedacinho de rende de fita pra enfeitar um pouquinho mais, tá? Eu vou colocar aqui depois pra vocês verem. Então, vocês também podem colocar fita cianinha por debaixo do tule. Foi, agora foi. Mas eu vou usar aqui, ó. Eu tô pensando de fazer isso aqui, ó. Que é a frente da necessaire. Eu vou usar essa renda aqui, junto com uma fita aqui. Vou costurar e depois fazer um lacinho aqui. Acho que vai ficar mais charmoso, tá? Mas esse só depois de refilar. Aí depois que eu vou ver a medida que eu vou ficar, tá? Então vamos primeiro pegar aqui uma linha. Esse lado agora ficou retinho. Eu apoio na minha base de corte. E venho aqui do outro lado, na parte mais retinha. Alinho com a régua. E a mesma coisa que agora. Alinho aqui, ó, porque ela tá cortada bem certinha. Subir mais um, senão eu não consigo ver a linha aqui embaixo. Vou ter que descer um pouquinho, porque senão vai ficar uma barriguinha ali. E o último lado. Então, meu corte de tecido ficou 27 por 40, tá? Ó, 27 por 40. Eu vou achar o meio aqui, ó. Vou fazer uma marquinha, tá bem aqui, ó. Vou fazer uma outra marca aqui pra costurar a minha renda.
Eu vou costurar a minha renda aqui, ó, vou passar uma linhazinha, uma costura reta aqui. E depois vou costurar a minha fita aqui por cima, vai ficar assim, tá bom? Vou costurar lá e já volto. Ó, então eu vou costurar aqui, bem no meio, que essa minha renda é uma renda dupla. Vamos ver se dá pra mostrar aqui, ó. Então eu vou passar uma costura bem no meio, só pra segurar, tá? Começo com o retrocesso. Esse meu alfinete aqui é aquele bem fininho, tá? Ele aguenta que eu passe com a costura em cima dele, mas só nessa posição. Se ele tivesse na diagonal ou deitado, quebra a agulha, tá? Então só esse que é bem fininho é o alfinete flor que eles falam. Esse pode ser passado, você vê que a minha máquina passou e não reclamou. E termino com o retrocesso. Agora eu vou lá, vou pegar minha fita, vou colocar aqui e vou passar uma costura em cima e embaixo. Ó, eu vou passar a costura, eu só prendi o comecinho aqui, porque como é fita de gorgurão, é um pouquinho mais grossa, tá? Começo com o retrocesso. E aí eu vou ajeitando para que a minha fita não entorte, tá? Faz bem devagarzinho para não entortar. Vai fazer de um lado. Termina com o retrocesso. E vai fazer do outro. A mesma coisa, começa com o retrocesso. Eu tô indo bem devagarzinho pra não entortar, tá, gente? E também vai terminar com o retrocesso. Tá? Eu vou pegar minha tesoura aí que ficou longe, não precisa parar não. Vou cortar esse excesso. Tá? E vou passar uma costurinha de segurança só na beiradinha para ele não levantar aqui. Bem na beiradinha. Então, agora eu preciso de um forro deste tamanho aqui, tá? Então, eu vou medir, o meu não dá inteiro, então serão 2 partes por essa medida aqui. Eu vou lá confirmar e a gente já corta. Bom, olha, fiz aquela primeira parte. Como eu falei no começo, o meu forro não dava a medida total. Então, o que eu fiz? Eu cortei 2 partes, emendei no meio e deixei exatamente do mesmo tamanho do meu tecido principal, tá? Então, agora a gente vai começar a colocação do zíper. Dentinho do zíper pra baixo, ó. Sempre sobrando uns 2 dedinhos de cada lado, tá? Pra gente poder ter espaço pra colocar o cursor. Então, eu vou prender com o meu clips, que eu acho mais prático. Eu ainda uso alfinete, mas eu uso mais os clipes do que o alfinete no final. Como eu falei naquele primeiro vídeo,
Quem tem prática pode vir direto. Quem não tem, passa uma costurinha de segurança nessa beiradinha. Depois vem com o tecido de forro frente para baixo. Coloca os clipes de volta. Tá? E vamos lá passar a costura. Eu vou trocar, eu vou usar agora o meu calcador de zíper. Meu pé de zíper. Vamos lá. Gente, ó, calcador de zíper, tá? Bem alinhadinho com o dentinho do zíper, tá? Então, vou fazer a costura ali. Ele anda certinho ali na canaleta. Eu levantei um pouquinho porque o meu próprio calcador tinha enroscado no meu tecido. Então, a gente para, levanta, arruma e continua. Esse não precisa dar retrocesso, tá? Agora eu vou lá no ferro, ó. Vou passar, vou deitar essa costura pra cá. Nem vou precisar ir ao ferro, vou rebater aqui direto, tá? Deu pra puxar bem. E vou rebater a costura aqui, tá? Rebati a costura aqui e atrás, tá? Como é que eu vou fazer? Vou pegar a parte da frente, vou juntar lá na frente do meu zíper, dentinho da frente, dentinho do zíper, lado direito do zíper, frente do meu tecido principal. Vou prender aqui. Viro, pego o meu forro, forro com forro e prendo ele aqui, tá? Prendo tudo. Deixa eu apoiar aqui. Mesma coisa, quem não tem prática, faz na beiradinha e depois passa com o calcador de zíper, tá? E vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou abrir meu zíper para poder rebater aquele lado também. Tá? Deito o forro para dentro. E vou rebater ali. Agora nós vamos ali para colocar o cursor. Vamos alinhar aqui agora, olha, a linha principal. E vou fazer um corte aqui para alinhar meu zíper. Vamos lá para o momento de tensão. Sempre quando a gente vai filmar, o zíper dá errado. Vamos ver se hoje vai de primeira, tá? Eu vou fazer um cortinho nesse dentinho, olhando do lado direito. Venho com o meu cursor
frente pra mim, encaixo aqui. Vou com aquela outra parte do dentinho, deixa eu cortar primeiro esse fio de linha pra não me atrapalhar. E vou encaixar ele aqui, ó. Seguro e puxo, tá? Passo uma vez e passo a segunda vez. Por quê? Porque eu tenho que deixar esse zíper ali no meio. Ó, e paro ele aqui, tá? Vou desvirar com cuidado. E agora eu já posso refilar essa parte que ficou sobrando. Então, eu já vou cortar o zíper. E o restinho do forro que tinha ficado um pouquinho maior e que às vezes na hora de costurar dá aquela entortadinha, aquela sobradinha. Então, a gente refila nesse momento. Preciso cortar um pouquinho mais aqui. Tá? Pronto. Agora eu vou separar o forro do meu tecido principal. Vou alinhar aqui, ó, costura com costura e o dentinho do zíper pro lado do forro. Prendo ali. A mesma coisa do lado de cá. Costura com costura, dentinho pro lado do forro e prendo com um clips. Alinho bem. Prendo mais um pouquinho. Lembrando que a gente tem que deixar no forro um espaço para desvirar, tá? Então, eu vou começar aqui. Vou começar com uma costura pé de máquina, tá, gente? Retrocesso, paro aqui, dou um retrocesso, pulo uns 4 dedos, retrocesso, venho até aqui embaixo. Esse lado eu vou passar inteiro, começo e termino com o retrocesso, tá? Ou deste lado, tem que deixar espaço para desvirar. Isso porque o meu fundo tá fechado. Se eu tivesse com as partes abertas aqui, eu podia deixar o espaço para desvirar aqui embaixo, tá? Então, eu vou lá para a máquina de costura, fechar as laterais para depois fazer a caixinha de leite. Começo com o retrocesso. Cheguei aqui mais ou menos onde estava o clipe, dou um retrocesso, corto a linha. Pulo mais ou menos uns 4 dedos. Começo com o retrocesso. E vou continuar a costura até lá embaixo. Máquina caseira tem que ter aquele cuidado com o dentinho do zíper, tá? Passa bem devagarzinho. Chegou lá embaixo, retrocesso. Do outro lado a mesma coisa. Só que esse aqui eu não preciso deixar o espaço para virar. Vai ser uma costura do começo até o fim. Chega no dentinho do zíper, passa devagarzinho. Tem máquina que até a gente tem que dar uma ajudadazinha, porque senão ela enrosca.
E termino com o retrocesso. Agora vamos lá fazer a caixinha de leite. Vamos fazer agora a marcação da caixinha de leite, tá? Ó, 3 centímetros da costura, olha, a costura tá aqui, tá? Pra cá e daqui de baixo pra cá. Então, vou marcar aqui e do outro lado a mesma coisa. 3 por 3, a partir da costura. Vou fazer isso nos 4 cantos e vou cortar. Peraí que eu tô contando a luz. Não tô enxergando. Um, dois, três. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou cortar fora. E aí, vou juntar o meio da minha costura com o meio da minha necessaire. Deito aqui a costura. Ó, abri a costura aqui e prendo com um clips. A mesma coisa desse lado, ó. O meinho aqui, o meinho da minha costura lá. Meinho com meinho. E pra não ficar grosso, eu abro a costura, deito ela para um lado e uma pro outro. Vou prender aqui também. A mesma coisa no forro. Meio com meio. Um lado pro outro. Prendo com clips. Meio com meio. Deito a costura um lado pro outro e prendo com clips. Vamos lá na máquina fazer a costura agora da caixinha de leite. Começo com o retrocesso. E termino com o retrocesso. A mesma coisa em todos os lados que estão presos lá da caixinha de leite. Começo com o retrocesso. E termino com o retrocesso. E o último lado.
peça com retrocesso. Termina com retrocesso. Agora vamos desvirar e fazer os acabamentos finais. Ó, pelo buraquinho que a gente deixou na lateral, a gente abre o zíper. Pega a parte lá do fundo da necessaire. E vamos desvirar. Eu acho que eu deixei um espaço muito pequeno, como sempre, mas a gente vai bem devagar. Eu não quero puxar com força para não rasgar. Que difícil hoje, gente. É melhor parar o vídeo agora e depois você volta quando você terminar de girar. Vai ter que cortar essa parte mesmo que eu fiz. Bom, desvirei a peça, já fechei a lateral por onde eu abri e desvirei, tá? Acertei bem. Aí vou achar o meio da minha necessaire, a marquinha ali, ó. É aquela caneta que apaga no ferro também, tá, gente? Mas aqui ainda vai cobrir. Marquei o meio e vou fazer o lacinho Chanel pra colocar. Então, o laço Chanel, a minha fita tem uma parte de 15 centímetros, uma parte de 12 e a pequenininha tem 4, tá? Vou só lembrar, vou fazer na cola quente. Uma gotinha de cola pra fechar o círculo da fita maior, reserva ali. Com o círculo menor, com a fita menor de 12, também uma sujeirinha de cola só pra fechar. Aí eu vou pegar, ó, o meinho do maior, encosto aqui, pego o menor, encosto ali, já vai ficar isso aqui, ó, um círculo sobre o outro, tá? Eu vou passar uma sujeirinha de cola aqui só pra prender um no outro. Mas é quase nada, tá, gente? É só pra dizer que encostou a cola ali. Venho com o menor, ponho no meio. Aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui. Viro pra cá. Um pouquinho de cola aqui. E fecho aqui. Lacinho Chanel tá pronto, tá? Aí eu vou passar uma gotinha de cola aqui, aqui no meio e aqui, tá? Vou lá no meu centro, na minha marcação central e colo ali. Como eu quero mais um frufruzinho, eu vou vir com uma meia pérola. Uma gotinha de cola, bem pouquinho, para não passar pela meia pérola, tá? E cola meia pérola lá. Tá? Ó. A peça de hoje ficou pronta, espero que vocês tenham gostado. E essa técnica aqui do tule com os retalhinhos de tecido, a gente pode fazer bolsa, a gente pode fazer aquela necessaire cesto que eu já dei a aula, almofada, aí vai da criatividade de vocês, tá? Bom final de semana, semana que vem a gente tá de volta. Tchau!